Pai bendito e eterno, ó Senhor Jesus, neste momento, Senhor, iremos ouvir a Tua voz. Pai, a Tua voz que é tão poderosa, a Tua voz, Senhor, ela é tremenda. A Tua voz, ó Deus, ela ecoa nos quatro cantos desta terra, e nós iremos ouvi-la, Senhor, aqui nesta noite, como nós temos ouvido, Senhor. Pai, usa a Tua serva de uma forma sobrenatural, que tudo aquilo que o Senhor ministrou em seu coração, tudo aquilo que o Senhor falou com ela, Pai, que ela venha retransmitir para o Teu povo, para a Tua igreja, para a Tua noiva, pois nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. A Tua palavra, ela vem com poder, Senhor, para nos libertar, nos ensinar e nos instruir, Senhor, na justiça e no caminho reto que o Senhor quer que a Tua igreja ande sobre esta terra. Use a Tua serva, Senhor, não com sabedoria humana, mas sim com poder do alto, Senhor, em nome de Jesus. E que nós, Pai, venhamos ser bons ouvintes da Tua palavra, que nós não venhamos ficar desapercebidos, que nós não venhamos ficar distraídos, Senhor, que nada, Senhor, venha roubar a nossa atenção, mas que nós venhamos ouvir, Senhor, com zelo, ó Pai, com o coração aberto, a Tua voz, pois esta palavra irá iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Assim nós Te pedimos, assim nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja, amém? A paz do Senhor, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, esteja contigo, amém? Que Ele possa abrir os nossos ouvidos para a gente poder receber a palavra dEle, porque a palavra dEle é o alimento diário, a palavra dEle nos sustém. A palavra do Criador que fez os céus e que fez a terra e que te fez e que me fez, desde antes da criação do mundo, ela entre no nosso coração e faça morada, que ela fique na nossa mente constantemente, para a gente não desviar o nosso caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, amém? Que essa paz, a paz desse Deus Altíssimo, esteja com a gente agora, neste momento, e que o nosso Senhor abençoe a cada um de nós, na ministração, e no ouvir, e no absorver da sua palavra, amém? Glórias a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Aleluias. No capítulo 4. Louvado seja Deus. Vamos ler o verso 41, a parte B. Amém? Todos juntos, em uma só voz, aqui no telão. 41, a parte B, que diz assim: quem é este? E o mar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, igreja? Amém? Quem é este que todos obedecem? Que silencia qualquer tempestade, que acalma o mar? Marcos 1:1. Quem é este? Aleluias. Quem é este, igreja? Jesus Cristo? Jesus Cristo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade, Ele acalma toda e qualquer situação de tribulação que você e eu possamos vir enfrentar ou esteja enfrentando neste momento. Aleluias. Você crê que o Senhor acalma toda e qualquer tempestade na sua vida? Você crê que o Senhor Deus, Jesus Cristo, o único Filho, é todo poderoso para solucionar toda situação, para estar contigo, para acalmar o seu coração, para fazer dessa tempestade bonança? Você crê nisso, igreja? Então diga amém com convicção de todo o coração. Olhe para o seu irmão e fale: Jesus Cristo é este que acalma toda e qualquer tempestade. Amém? Eu creio. Você crê? Amém. Pergunta para o seu irmão aí, ó, cutuca ele. Você crê, irmão, que Jesus Cristo acalma toda e qualquer tempestade?
você crê nisso, fala com convicção, porque a boca fala do que o coração está cheio. O meu coração está cheio de Jesus Cristo. Amém? O meu coração tem que estar cheio do Filho do Deus Altíssimo. Amém? Você precisa crer, porque o agir de Deus vem pelo... Amém? Eu creio. Fala aí para o seu irmão, eu creio. Eu preciso crer para o Senhor operar na minha vida e mudar a minha situação. Amém? Creia e faça o seu irmão crer também. A salvação, irmãos, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus. Eu e você precisa ministrar a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Somente assim o Senhor vai falar comigo e com você. Somente assim este Deus do Marcos 41b, que diz assim: quem é este? Você vai dizer: este é Jesus Cristo. Este é aquele que é o Filho do Deus Altíssimo. Este é aquele que me amou desde antes da fundação do mundo. Este é aquele por quem eu vim aqui na terra. Deixei a minha glória para entregar a minha vida na cruz do Calvário. Este é Jesus, que é por mim e por você. Amém? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a pergunta que os discípulos se fizeram no momento em que passavam por uma situação de tribulação, por uma situação de medo, de pânico. A Bíblia diz que Jesus andava pela Galileia fazendo milagres. Multidões o acompanhavam. E Jesus ensinava aquele povo por meio de, pelas curas, pelos milagres e por parábolas, né? E a Bíblia também fala que quando a multidão não estava por perto, Jesus esclarecia aos seus discípulos aquelas parábolas, que era de difícil entendimento. Difícil entendimento porque somente por meio do Espírito Santo que era possível se entender. E talvez naquele momento os discípulos ainda não estivessem totalmente prontos para entender de imediato aquilo que o Senhor estava querendo dizer por meio daquelas parábolas. E Jesus fala a partir do verso 35, que tem assim como título na minha Bíblia, na NVI. A partir do verso 35, Jesus fala que depois deles ter passado horas com as multidões ensinando, Jesus fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levavam no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantando-se um forte vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Amém? Jesus estava no barco com os discípulos quando aquela situação toda aconteceu, né? E a Bíblia diz que foi de repente, de hora por outra, que aconteceu aquela situação. Jesus ali dormindo e os discípulos apavorados. Também não era por menos, né, irmãos? Quando a gente vai na praia, a noite cai, a gente já não consegue enxergar as águas. A gente só vê o quê? Aquele truvo, aquela parte negra. Escuta o som das águas, mas a gente não consegue ver. Agora você já imagina que naquele anoitecer, com chuva e ventos, a tendência é ficar mais escuro. Então, como é que aqueles discípulos estavam? Apavorados. Eu e você também não seria diferente. Estaríamos ali com medo, apreensivos. E eles ficaram assim, apavorados, tensos, como que fala? Ansiosos,
ainda que Jesus estivesse lá dormindo tranquilamente. E eu penso assim comigo, hoje, eu aqui em cima, trazendo a palavra do Senhor, estou com medo também, estou tensa também, ansiosa também, porque é natural do ser humano ter esses sentimentos, essas emoções, é natural. O que não é natural, o que não pode se tornar natural é a gente deixar esse sentimento travar a gente e impedir que a gente faça aquilo que é a vontade do Senhor. Esses sentimentos não podem paralisar nem a minha e nem a sua vida. A gente tem que enfrentá-los, porque nós cremos em um Deus Todo-Poderoso que está conosco. Amém? E foi esse sentimento que aqueles discípulos ali sentiu, né? Medo, ansiedade, apreensão. Por quê? Obviamente, estava chovendo muito, a tempestade estava muito forte, o barco se balançando. A Bíblia diz que já estava entrando água lá dentro. Opa, vou morrer, vou me afogar, pensaram os discípulos, né? E o que eles fizeram ali naquele momento? De pronto, o que eles fizeram? Vamos acordar o mestre. Mestre, acorda. Não te importas que morramos? Olha o desespero. Se você entrar aqui na situação e na história, já dá para ver que o acordar ali do Senhor Jesus não foi: Senhor, por favor, pode nos acudir? Não. Foi um clamor, foi um pedido forte de socorro. Mestre, mestre, não se importas que morramos? Então, o pedido ali já foi imediato, pelo socorro de Deus. Foi na hora. E o Senhor se levanta e fala: vento, aquieta-te. Mar, acalme-se. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Tudo ficou calmo. Tudo ficou tranquilo. E quando os discípulos vê toda aquela tranquilidade, olha o espanto deles, se perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Olha só que situação. Quantas vezes você e eu está dentro de uma situação onde nós não pedimos socorro imediato para aquele que pode acalmar as coisas? Quantas vezes você e eu passamos por tribulações e decidimos por si só tomar as rédeas da situação, não pedir ajuda, meter as caras e fazer, porque nós entendemos que somos autossuficientes para resolver aquela situação, sem acordar o mestre, sem pedir socorro ao mestre, sem falar para aquele que pode acalmar o vento e o mar, sem pedir esse socorro. Quando Jesus está ali, prontamente esperando este clamor, este pedido de ajuda. Vocês acreditam que Jesus estava dormindo porque ele não sabia o que iria acontecer? Então o corpo dele, o corpo físico dele, como um homem, estava cansado e ele foi dormir. Porque é mais que natural uma pessoa que percorre horas com multidões ensinando, sentir o cansaço físico e querer descansar. É natural. Então ele descansou. E vocês acreditam que ele não sabia o que tinha por vir? Vocês não sabiam que o Senhor tinha o controle da situação para que aqueles discípulos ficassem tão desesperados como ficaram? Então, mediante essa reflexão, esse estudo aqui da palavra, eu tirei aqui 5 fases das tempestades que acontecem na minha e na sua vida, e que se elas não aconteceram, prepare-se, vão acontecer. Amém? Porque no mundo nós vamos ter o que, igreja? Aflições.
Mas anime-se, tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo, mudou o verso, mas a gente sabe que é Jesus Cristo que está comigo e que está com você. Amém? Ele está no nosso barco. Embora muitos achem que ele esteja dormindo, ele não está. Você crê nisso? Jesus não está dormindo. Jesus está atento a tudo que está acontecendo. Ele só quer mais um aprendizado na minha e na sua vida. Os discípulos estavam ali aprendendo a parte teórica, por parábolas. E Jesus levou ele de um lado ao outro, porque Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. E neste passar para o outro lado da margem, eles saíram do lugar que eles estavam, de aprendizado, e foram para o lugar da prática. Agora nós vamos colocar em prática a nossa fé, porque Jesus disse a eles, logo em seguida que ele pediu para o vento e para o mar se acalmar, Jesus falou assim para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aí eu pergunto para você, por que você está com tanto medo? Por quê? Você ainda não tem fé? Hebreus 11. Verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova, vou pedir para os irmãos ler. E a prova do quê? Daquilo que nós não vemos. Por que você ainda não tem esperança? Por que está te faltando fé? Jesus está no barco. Jesus acalma a tempestade. Jesus está contigo. O vento e o mar obedecem a Ele. E Ele está ao seu lado. Amém? Creia nisso. Ele estava com os discípulos e eles estavam apavorados. Sim, porque é natural ficar apavorado. O termo ali medo, que fala, quando Jesus pergunta, por que vocês estão com medo? Este medo lá no grego vem do verbo phobos, de fobia. Por isso que tem aquelas questões de fobia, medo de alguma coisa, né? Então ali eles estavam com medo mesmo. E este medo, ele é abrangente. Medo, pavor. Que mais que estava lá na explicação que eu li? Apreensão, ansiedade. São todas essas sintomas, todas essas sensações que a gente sente quando a gente está com medo, apreensivo por alguma coisa que está ali nos acurralando, ou por alguma coisa de imediato que aconteceu e nos pegou o quê? De surpresa, né? Então, foi essa sensação que os discípulos tiveram naquele momento. E o Senhor pergunta isso para eles: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Ainda não tens a certeza? Ainda não tem a confiança? Porque eu estou aqui contigo? Eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha, diz a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, ela não vem contra ela mesma. Ela não pode. Então, se a palavra está afirmando, se o Senhor está afirmando, então confia que o Senhor está no barco contigo. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu separei aqui algumas fases em que acontece essa tempestade, né, na nossa vida. A primeira delas é que a tempestade, ela é inevitável. Porque nós temos aprendido que a gente vai passar por aflições, que situações adversas acontecem na vida do crente. Acontece ou não? Acontece, todo dia. A diaconisa Elma tem o hábito de falar assim: é prova, não é? E se a irmã Isaura estivesse aqui, ela ia dizer: é dessa maneira, irmã. Porque é assim mesmo, é prova. É todo dia uma luta diferente. É uma coisa que acontece ali, essas adversidades, ela chega na sua casa de maneira sorrateira. Ela chega no seu casamento.
ela chega no seu relacionamento, no trabalho, na escola, ela chega de repente através de uma enfermidade, ela chega pela vida financeira, ela chega até dentro da igreja com seus irmãos, ela chega. É ou não é? E a gente passa por luta, e a gente passa por prova, e é toda hora. E quando você pensa que acabou, olha só, acaba o gás da sua casa. É ou não é? É dessa maneira. Porque quando você acha que está chegando no fim, acaba. Mas não acaba a prova, acaba o gás. Que é para você entender que não acabou ainda. E como é que você está? Vocês estão rindo, mas é verdade. Não é assim? O gás só acaba depois do culto aqui do domingo, que você vai preparar sua marmita para segunda-feira. Não é assim? É assim. E você vai murmurar? Você vai reclamar por causa disso? Naquele momento você dá aquela suspirada. Em tudo, dá graças. Você dá aquela suspirada. E você se lembra que o Senhor cuida de tudo. Dos mínimos detalhes. É ou não é? Levante a mão, aquele que nunca passou por isso. É tribulação atrás de tribulação. E muitas vezes as pessoas atribuem as coisas ruins ou as adversidades que estão acontecendo, os momentos difíceis, pelo irmão estar em pecado ou por ele estar em alguma desobediência. Mas aqui no exemplo que a gente leu, nessa situação, onde os discípulos estavam horas com Cristo, aprendendo de Cristo, eles foram obedientes a Cristo quando Jesus falou, vamos. Eles falaram assim, não, eu não vou porque eu estou cansado. A palavra não diz isso. Eles foram, eles entraram no barco e eles estavam com Cristo. Então eles estavam sendo desobedientes? Não. Eles estavam em pecado? Não. E ainda assim, eles passaram pelaquela tempestade. É ou não é? Então a tempestade vem. E ela vem para todos. Não é mérito exclusivo meu ou seu. Todos passam por tempestades. Em todas as áreas. E se você é afortunado que ainda não passou, uma hora vai passar. Esteja pronto, esteja preparado para quando este momento chegar, de imediato você dizer, mestre, me ajuda. Mestre, me socorra. Amém? E Pedro, em 1 Pedro 5,9, nos orienta a respeito disso. Que diz assim, ó, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, na certeza das coisas. Permaneçam firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Eles passam por dor, por luta. Seu irmão aí do lado, pergunta para ele. Alguma coisinha assim está acontecendo que está desagradando ele. Alguma coisinha está acontecendo que assim está trazendo dor, preocupação, aflição, angústia. É ou não é? Nem que seja a preocupação porque vai acordar cedo amanhã. Mas todos têm preocupação. Eu recebo aquela revista eu não lembro agora o nome, da doação que a gente faz para os missionários. E assim, eu confesso aos irmãos que já tem 3 edições que eu não leio. Não estou lendo. Por que, Glaucio, você não está lendo? Porque é de cortar o coração. Quando você vê que eles passam o que passam e não negam o nome do Senhor Jesus, eu me sinto envergonhada. Por isso eu deixei de ler. Porque aí eu digo a vocês, é prova. Porque, gente, é sofrimento de manhã, de tarde, de noite, e eles não negam o nome do Senhor Jesus. São tantas as situações, são tantas as histórias, com homens, com mulheres, com crianças,
que se a gente passasse por 1/3, por 1/1000, eu diria assim, uma coisinha assim, ó, daquilo, talvez a gente não aguentasse. É muito sofrimento, é muita dor. Se a gente não tiver a certeza de que Deus está conosco, se eles não tiverem essa certeza, eles não permanecem. Porque ali eu digo que é aflição, é medo, porque as coisas que acontecem com eles diz respeito à vida, a tirar a vida ali de imediato. E eles permanecem firmes. Eles continuam tendo fé. Eles continuam tendo esperança. Porque eles sabem que aquele sofrimento não é só com eles. Eles sabem que eles precisam resistir, como está escrito. Que eles precisam permanecer firmes na fé. Porque o que eles estão passando é nesta terra. Porque na eternidade ele não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter angústia. Amém? Creia nisso e permaneça firme dentro da tribulação, dentro da tempestade, porque o Senhor está contigo. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar que o Senhor está conosco. Amém? Outra fase da tempestade, elas são imprevisíveis. A Bíblia diz em Marcos 8:23, não vou ler agora, mas diz assim que aquela tempestade, ela chegou de repente. Então, os discípulos, eles já estavam acostumados a andar ali naquele mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago. Então, eles já estavam acostumados a andar por ali. E este lago era conhecido por ter essas tempestades fortes, esses ventos fortes e repentinos. Porque, salvo engano, ficava entre uma colina e outra e um mar e o lago no meio. Então, quando vinha o encontro dos ventos, acontecia essa tempestade, de repente, né? Eu costumo dizer lá onde eu moro que é praticamente onde o vento faz a curva. Sabe essa expressão? É quando é o encontro dos ventos no mar e acontece essa tempestade. Então, foi neste cenário que a situação aconteceu. E os discípulos já estavam acostumados com isso, né? Eles já sabiam que naquele lago, naquele mar, isso já era costumeiro. Mas, ainda assim, eles não estavam preparados. Eles foram pegos de surpresa. Tanto que se admiraram, pensando que ia morrer. Porque olha só como é que eles acordaram o mestre. Mestre, não te importa que morramos? Então, é porque eles realmente pensavam que ia o quê? Morrer. Como quem pensa eles, de hoje eu não passo. Porque olha isso tudo. E é assim com a nossa vida. As tempestades vêm, tem coisas que acontecem conosco que a gente realmente acredita, de hoje eu não passo. É ou não é? Sustos que a gente passa, situações inevitáveis que nos tiram o fôlego, que nos tira o chão, essa é a palavra, o chão. A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que é que faz, a gente não sabe qual direção seguir. Mas eu te falo, só tem uma direção para você seguir. Quando a tempestade vir, assim de forma imprevista, de hora por outra, você sabe para onde você tem que ir. Você tem que ir para os pés do Jesus. Você tem que ir para os pés daquele que pode acalmar essa situação, que pode mudar essa situação. Disso você não pode ter dúvidas. Você pode até não saber quando isso vai acontecer com você. Para aqueles que não passaram por coisas terríveis, para aqueles que não passaram por momentos de dificuldade, de dor, de angústia, de preocupação. Você pode não saber o momento exato que isso vai acontecer na sua vida, mas você precisa ter certeza que Jesus Cristo está com você. Amém?
Você precisa acreditar, você precisa ter fé para que o vento se acalme, para que o mar fique tranquilo, para que você possa desfrutar do verso 39, que diz assim: e fez-se completa bonança. A tempestade vem, mas a gente sabe que ela vai passar. Se você permanecer firme, confiante, com fé, que Jesus Cristo está contigo neste barco e durante toda essa tempestade. Você pode crer nisso? Você pode acreditar nisso? E fazer com que o seu irmão do lado, que ainda está com dúvida, acredite também? Porque a nossa jornada é assim. A gente não pode acreditar sozinho. A gente tem que fazer o outro que está do lado acreditar também. Porque se eu estou fraca, ele me ajuda. Se ele está fraco, eu ajudo ele. E não é com palavras, é com demonstrações. A ação, a fé, orar e agir. Oração, orar e agir. Fala aí contigo, com seu irmão. Oração, orar, 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 orar e orar e agir e crer e ter fé que o Senhor, você tem que falar isso para você todo dia. Você tem que orar e agir. Você precisa orar e agir. Não é orar e chorar, não é orar e deitar, não é orar e dormir. Você vai dormir depois que você orar, depois que você agir, depois que você crer na certeza que Jesus Cristo está cuidando. Aí você dorme. Enquanto você ainda tiver dúvidas, continue orando, continue clamando. Porque o seu horário e o seu agir vai fazer as mãos do Senhor operar na situação de tribulação. Vai fazer a mão do Senhor operar no meio da tempestade. Ele te vê no meio da escuridão do mar e dos ventos tortuosos. Ele pode te ver e te tirar de lá. É possível crer nisso? Amém? Glória a Deus. As tempestades não são admiráveis. Veja Marcos 8, 23. Marcos não, perdão, Mateus. Eu vou ler aqui no telão, porque na minha Bíblia não tem mais Mateus. 8, 23. Eu acredito que, deixa eu ver, acho que não foi nessa tradução que veio. Na tradução que eu li estava escrito assim, que a tempestade veio de repente. Então o que eu quero dizer? Que você não está esperando e de repente a sua vida muda. Você não está esperando e de repente você perde um ente querido. Você não está esperando e de repente você perde o emprego. Você não está esperando e de repente, aí ó, Marcos 8, 24. Será que eu falei errado? Eu falei 23, falei errado, perdão. Vamos ler aqui, ó, acompanhe no telão. De repente, uma violenta tempestade. Somente isso. Você não está esperando e a tempestade chega devagarzinho, anunciando, trocando trombetas. Ó, eu estou chegando, se prepara. Ela vem de repente. Ela te pega ali, ó, de calça curta. Essa é a expressão. Ela chega no momento que você menos espera. Não é assim a notícia, quando vem, que você perdeu alguém que você amava? Não é assim uma notícia, quando vem, quando aquilo que é seu hoje, amanhã já não é mais? Quando vem a notícia de uma triste separação, de um filho enfermo, ou que você mesma está enferma. Às vezes tem mãe que chora porque o seu filho foi preso, se envolveu com quem não devia, está usando drogas. São várias as tempestades que chegam de repente, na minha e na sua vida. Mas o ponto-chave de todas essas fases
é como é que eu e você vai enfrentar essa tempestade. Será que a gente vai deixar o Senhor no barco, ou a gente vai decidir resolver sozinho as coisas e fazer por conta própria, porque nós entendemos que nós somos autossuficientes para resolver toda e qualquer situação pelo conhecimento humano? Vamos fazer isso? Não. A Bíblia já nos ensinou. A Bíblia disse, e não foi por parábolas, foi claro. Está escrito. Peça socorro ao Senhor. Clame a Ele. Clame a Ele pela ajuda. Coloque seus pés da cruz, pedindo ao Senhor o socorro. Porque Ele se importa com você. E Ele não quer que você morra. Ele se importa com você. E Ele não quer que você morra dentro dessa situação. Amém? O verso 38 de Marcos, no capítulo 4, diz que os discípulos foram e clamaram por Jesus. Eles ficaram com medo, eles ficaram angustiados, eles ficaram com pavor daquela situação. Porque a gente lendo, se a gente não entrar dentro da situação, a gente não vai ter aquele entendimento do que aconteceu ali, naquela passagem. É preciso você entrar na situação e trazer na sua vida situações em que você passou pelas dificuldades e que você resolveu sozinho. Mas a Bíblia está te alertando. Não resolva as coisas sozinho. Venha até mim. Porque eu sou aquele que acalma o mar e a tempestade. Amém? Salmos 65, 7. Aleluias. Verso 7. Glória a Deus. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Quem é? Marcos 1:1. Jesus Cristo. Amém? Salmos 95. Do 3 ao 5. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, aleluias, acima de todos os deuses, com certeza. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Este Deus foi o mesmo Deus que deu a sua vida para lhe salvar. E os discípulos perguntaram: não te importa que morramos? Ele se importa. Ele não queria que eles morressem. Assim como o Senhor não quis que nós morrêssemos sem a sua salvação. E foi por isso que ele se entregou, por mim, por você. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Igreja, o que eu tenho a passar para vocês nessa noite é que, com certeza, o Senhor está contigo nessa dificuldade. Com certeza, o Senhor estará contigo na outra dificuldade. Com certeza, o Senhor sempre estará contigo em toda e em qualquer dificuldade. Mas eu e você precisamos ter certeza, manter a fé. Hebreus 11:1, de que nós estaremos confiantes, de que nós estaremos firmes para permanecer com Ele até que Ele volte e viver eternamente com Ele, uma vida sem dor,
uma vida sem sofrimento, uma vida sem prantos. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor prometeu para os discípulos em Marcos 4, Ele disse: passemos para o outro lado. E eu creio que o Senhor falou no meu e no seu coração: passemos para a eternidade. Amém? Passemos de um lado para o outro. Hoje a gente aprende teórico. Amanhã a gente passa pela aprovação. É a prática. Para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu com Cristo, todo o ensinamento. Não tem que ficar na teoria, a gente tem que sair de um lado e ir para o outro. Por que o Senhor Jesus queria passar esse ensinamento para os discípulos? Se você continuar a leitura no capítulo 5, vai dizer que quando Jesus e os seus discípulos chegam em Gadara, eles encontram um homem totalmente endemoniado. O homem, ele era acorrentado, e as correntes não o detiam. A Bíblia diz que ninguém segurava aquele homem. E quando aquele homem avista o Senhor Jesus, ele já se prostra. E com medo, fala para Jesus: não nos tire daqui. Veja só o que diz o verso. Eu acredito que eu não tenha colocado, mas é Marcos 5. Olha só que interessante isso, irmãos. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, de tão forte que este homem era. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente, ninguém, exceto Jesus, para deter, para dominar aquele homem. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedra entre os sepulcros. Verso 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, imploro, por Deus, que não me atormentes. Olha só. E quem era este? Uma legião de demônios que possuía aquele homem. Por isso ninguém conseguia segurar aquele homem. Então, qual é aqui a prática? O Senhor preparou os discípulos, porque quando o Senhor estava no barco com eles, eles puderam sentir não apenas o poder de Deus, mas eles sentiram a presença de Deus no barco, a manifestação do Deus vivo ali no barco. E somente o Deus vivo, somente a presença do Deus vivo, quando chegou do outro lado da margem, é que fez prostrar demônios, porque eles identificaram o Senhor, se prostraram, porque diante da presença do Senhor, demônio não fica em pé. Amém? E eles se prostraram. E o Senhor tirou aquela legião de demônios da vida daquele homem e manifestou a sua glória. Amém? Leia a história, o decorrer dos versículos, que o Senhor vai falar contigo. Amém? E foi tremendo aquela situação. Chegou do outro lado da margem. Então, se os discípulos não estivessem passado pela tempestade e se preparado por aquilo que estava por vir, o que seriam deles quando o Senhor enfrentou aquela legião de demônios? Por que será que você e eu passam pela tempestade? Já parou para pensar? Por que o Senhor está conosco e mesmo assim nós passamos por tempestades? O Senhor está nos ensinando. O Senhor trabalhando no nosso coração.
Ele está moldando o nosso caráter. Ele está mudando a nossa vida. Ele está mostrando para a gente a direção que a gente tem que andar. Ele está falando contigo, olha, filho, eu estou contigo, mas você precisa se posicionar. Olha, filho, eu estou contigo, mas você precisa clamar. Você precisa crer. Você precisa acreditar, ter fé. Hebreus 11:1, de que o Senhor está contigo. Amém? Você crê nisso? Então continue crendo. Porque você precisa crer nisso até que o Senhor Jesus Cristo volte. Você precisa permanecer firme, porque você não é o único que passa por situações, você não é o único que passa por tribulação, e você não é o único que está aqui na terra sofrendo. O Senhor permite isso, mas você não está sozinho. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o demônio manifestou o poder de Deus com uma própria boca, por meio daquele homem que estava possuído. Olha o que ele fala. Que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A quem eu e você servimos? Fala aí para o seu irmão, eu sirvo ao Deus Altíssimo. Se nem eu estou ouvindo, dirá Deus, dirá Jesus. Nós servimos ao Deus Altíssimo. Amém? Eu estou falando para vocês declararem isso, mas essa declaração, ela tem que ser dentro da sua casa. Olha, Senhor, eu sirvo ao Deus Altíssimo. Me ajude na tribulação com meu marido. Me ajude na adversidade aqui, nessa tempestade. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, ajuda meu filho na escola. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, me ajude lá no trabalho. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, me ajude a administrar a minha vida financeira, me ajude a administrar no meio dessa enfermidade, me ajude a administrar aquela pessoa que me persegue, me ajude a administrar porque eu tenho preguiça e eu não gosto de ler a Bíblia, me ajude a administrar porque eu deixo as coisas do mundo tomar o meu tempo e eu não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, eu não consigo meditar, me ajuda. Clame por socorro. Ele pode te ouvir. O Senhor não está dormindo, não. O Senhor está atento. Só precisa que você se posicione. Eu venho à escola bíblica. Mas quando eu saio da escola bíblica, eu deixo minha Bíblia no carro. E aí eu pego de novo no próximo domingo de manhã. Amém? Que amém, irmãos? É preciso folhear, é preciso ler, é preciso buscar. O pastor até pode me ensinar, ele pode me dar dicas, mecanismo para me gravar, para me absorver. Mas se o Espírito Santo não se manifestar na minha vida, não revelar para mim aquilo que Ele quer falar, ninguém vai conseguir fazer isso por mim. A busca é individual. Você vai clamar pela sua família, você vai clamar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus amigos. Você vai clamar. Mas eles precisam buscar também. Quando eles têm conhecimento da palavra, é dever de todos orar, orar e uns pelos outros. E ore você por você mesmo. Às vezes a gente não tem força, não. A gente não quer orar. Está cansado. Ou a gente está tão irritado que a gente não quer falar. Deus sabe. Deus te conhece. Se Ele conhece e Ele dá nome a todas as estrelas, quem dirá você, que é tão precioso para Ele? Busque ao Senhor, peça ajuda, peça socorro, que Ele vai falar ao seu coração. Amém? E para finalizar, vamos fazer a leitura nos Salmos 121. Eu gostaria que toda a igreja lesse, acompanhe na sua Bíblia e leia. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece
O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Aleluias. Ele está no barco e ele não vai dormir. Volta no 4, por favor. Ele está sempre o que, igreja? Dormindo? Alerta. 5. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. 7. O Senhor o protegerá de todo o mal. Glória a Deus. Protegerá a sua vida. Protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então a gente tem que se alegrar. Pode deixar lá o próximo. Alegrei-me com os que me disseram. Aonde vamos? Buscar a face do Senhor. Pedir, clamar pela presença do Senhor. Do Filho do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus. Que a palavra do Senhor entre e penetre no seu coração. Não se esqueça de buscar o Senhor, porque Ele está com você. Ele nunca te abandonou. Ele jamais vai te abandonar. Se você puder crer, estarás com Ele durante toda a eternidade. Amém? Essa é a mensagem. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Uma palavra maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas. E como o nosso pastor pregou no domingo, né? Nós vivemos uma batalha espiritual. Então não deixe com que a palavra que foi lançada como uma semente em cada coração, não permita que Satanás roube ela. Que nós ficamos atentos a tudo aquilo que o Senhor falou. E realmente gravar em nossos corações. Porque é batalha. É luta travada. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas ela é espiritual. Então não permita que Satanás roube essa palavra do nosso coração. Porque essa palavra veio para nos alegrar, nos restaurar e nos fortalecer. E enquanto a Gláucia aqui estava pregando, uma enxurrada de versículos vinha ao meu coração. Né? E eu só queria ler aos irmãos, porque está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Se puder colocar aqui no Data Show, vai dizer assim: alegre-se sempre. O 17. Orem continuamente. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então Paulo está nos alertando, nos falando aqui, para nós darmos graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Por muitas vezes está acontecendo situações em nossas vidas, é porque é permissão de Deus em nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para refinar a nossa fé. Mas Paulo está nos dizendo, dê graças em todas as circunstâncias, porque dar graças em todas as circunstâncias é a vontade de Deus para cada um de nós. E nós temos um refrigério, um consolo, porque o Senhor estará no nosso barco. Amém? E para finalizar, eu queria ler aqui em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 8.
mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Glória a Deus. Tudo isso, irmãos, é para confirmar e para comprovar que o Senhor ainda fala sobre esta terra, o Senhor ainda fala aqui sobre este altar, e que nós venhamos nos apoderar de cada palavra que foi nos falada aqui nesta noite. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai soberano e eterno, te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem tido compaixão de nossas vidas, e hoje nós ouvimos a Tua voz, esta palavra, Senhor, que veio como um refrigério para todos nós que nos encontramos em necessidade, ó Deus, pois nós ouvimos, ó Senhor, esta palavra poderosa, como uma espada, Senhor, que penetrou em nossos corações, e eu creio que esta palavra não voltará vazia, ó Deus, mas ela, Senhor, trará resultados para as nossas vidas, pois a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que estas palavras, Senhor, nós venhamos nos apoderar, ó Deus, desta mensagem que foi nos dita, Senhor, nesta noite, que o Senhor está conosco, e que o Senhor nunca, de forma alguma, irá abandonar os teus servos. O Senhor, ó Pai, quer ver, Senhor, a nossa ação, a nossa atitude em meio aos ventos contrários que sopram, Senhor, contra as nossas vidas. Por isso, ó Senhor, que nós venhamos estar firmados na rocha, porque o vento vai soprar, a tempestade vai vir, a adversidade vai vir, Senhor, mas nós estaremos, ó Senhor, firmados em Ti, a rocha inabalável. Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, Senhor, venha produzir frutos em nossas vidas e que este fruto permaneça. Que esta palavra, Senhor, venha gerar em nós algo, Senhor, tremendo sobre as nossas vidas. Que nós venhamos confiar mais no Senhor, que nós venhamos ter uma fé, Senhor, uma fé sobrenatural que move montanhas. Que nós venhamos orar continuamente, que nós venhamos se alegrar sim, Senhor, mas se alegrar no Senhor, que fez os céus e a terra, e que morreu por cada um de nós. Por isso nós somos valorosos ao Senhor, nós somos as meninas, Senhor, dos Teus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos, ó Pai, para todo o sempre. Pai, leva-nos em paz e em segurança, ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos caminhar debaixo da sombra do onipotente Deus, e que nós venhamos caminhar sempre debaixo das Tuas asas, é onde nós encontramos refúgio e segurança para as nossas almas, que por muitas vezes está aflita e insegura. Pai, no nome de Jesus, despeça, Senhor, o Teu povo em paz. Assim nós Te pedimos, assim nós Te agradecemos. Amém. Graça e paz, amém? Que você saia daqui abençoado, cheio da presença do Espírito Santo no seu interior e prossiga a sua vida, sem olhar para trás e nem desanimar. Porque a palavra de Deus vai sempre nos encorajar se nós estivermos dando ouvido a ela. A promessa dele é: jamais te desampararei,